Hoje eu vou falar para vocês como que a Nova Zelândia transformou vacas em carros. É isso mesmo. Imagine um lugar então onde a polícia não carrega armas, as casas elas não têm grades nas janelas, as estradas elas são impecáveis, bonitas, bem construídas e as montanhas são cobertas de neve, a pastagem verdinha, parece uma cena bonita de filme, né? Parece ali a região ali, parece Aragarças ali, enfim, né? Esse lugar, então ele existe mesmo e se chama Nova Zelândia. O que é a Nova Zelândia? A Nova Zelândia é uma pequena ilha ali no Pacífico Sul com um pouco mais de 4,5 milhões de habitantes, mas não se deixe enganar pelo tamanho. A Nova Zelândia responde por cerca de 30% da produção mundial de leite, ou seja, 1/3 de todo o leite do mundo vem daquela ilha. E hoje eu vou te contar como que esse leite da Nova Zelândia transformou todo esse território em um dos países mais prósperos do mundo, com uma renda per capita de 48 mil dólares. O que é essa renda per capita? É a renda por cada cabeça, cada cidadão. E hoje a Nova Zelândia está entre os 20 maiores IDHs do planeta, que é aquele índice que mede, de certa forma, a qualidade de vida. E uma outra informação é que é o quarto povo mais motorizado do mundo, mesmo sem ter nenhuma única fábrica de carros. E aqui que está o tema do nosso vídeo. Vamos lá então? Toda essa história começa nos anos de 1830, quando os colonizadores britânicos trouxeram as primeiras vacas e ovelhas ali para aquela ilha. Olha que interessante, em 1830 a Nova Zelândia só estava começando a ser colonizada. Já o Brasil era independente há muitos anos, ou seja, a gente teve independência em 1822. A Nova Zelândia foi descoberta, entre aspas, em 1830. Então a Nova Zelândia é muito mais nova que o Brasil. Com uma precipitação média anual entre 600 e 1.600 milímetros, bem distribuída ao longo do ano. Temperatura amena, que varia entre 10 e 20 graus. Para 10 e 20 graus ser amena, não. Aqui para Goiás, 10 graus dizima a população. Isso é frio. Então, com todas essas circunstâncias, a Nova Zelândia apresenta condições ideais para o crescimento de gramíneas perenes, de alto valor nutricional, como, por exemplo, as riegrass. Além disso, o relevo suavemente ondulado facilita o pastejo rotacionado, com um custo operacional muito mais reduzido, sem aquela necessidade de grande investimento em infraestrutura intensiva. Do ponto de vista sanitário, a Nova Zelândia também leva vantagem. Por quê? Porque é uma ilha. Então, por ser uma ilha, dificulta a entrada de praga, de doença exótica. Então, isso reduz a necessidade de tratamentos químicos e permite o sistema ali de produção com menor carga de antibióticos e também de antiparasitários. Ou seja, o clima temperado, o relevo que é adequado para o pastejo e essa proteção natural contra pragas, por ser uma ilha, ajudou aí a Nova Zelândia a se consolidar como uma economia baseada na pecuária. Mas nem sempre foi assim, porque até a década de 1980, a Nova Zelândia ainda era um país estagnado, preso a uma economia fechada, inchada de subsídios e pouco eficiente. Lembra até o meu querido Brasil, né? E foi aí que veio uma virada surpreendente. Um governo de esquerda, mas com uma visão reformista, fez o impensável para aquela época. Cortou gastos do Estado, acabou com o subsídio agrícola, abriu a economia e eliminou tarifas protecionistas. Medidas que podem ser meio controversas aqui, mas essas medidas fizeram mudanças tão profundas que a revista The Economist chamou a Nova Zelândia de a economia mais desregulamentada do mundo. Olha só, tirar o Estado de cima das pessoas, tirar a regulamentação, tirar a burocracia, fez a Nova Zelândia crescer, não é mesmo? Olha que coisa óbvia, pessoal. Então é isso, a resposta para a mudança na nossa economia, principalmente no agronegócio, está na nossa cara. É o quê? Tirar a regulamentação excessiva, tirar a burocracia, deixar a economia mais livre, porque o brasileiro, o povo brasileiro, ele é muito bom, ele consegue mover a nossa economia. Então, se não tiver o Estado esmagando a gente o tempo todo, a nossa economia vai crescer muito, porque tente abrir um negócio, tente abrir um pequeno negócio mesmo, você vai sentir o peso do Estado em cima de você, você vai sentir a burocracia te esmagando o tempo todo. Então, se você não tiver isso, olha o que acontece. O exemplo é a Nova Zelândia. O país cresce, o país sem uma pressão muito grande do Estado consegue crescer. Então, voltando hoje para a Nova Zelândia hoje está entre os 11 países mais livres economicamente do mundo. E sabe quem mais se beneficiou dessa revolução? O setor de laticínios. Por quê? Sem os subsídios para os pequenos produtores, eles precisaram se organizar, unir forças em cooperativas para ganhar escala e compartilhar a tecnologia e investir ali em inovação. Dessa união nasceu a Fonterra, que hoje é a maior empresa láctea do planeta. A Fonterra, essa organização coletiva, permitiu transformar o leite
em produtos com muito mais valor agregado, queijo artesanal, manteiga premium, ingredientes sofisticados para a indústria global. E o impacto de tudo isso foi imediato. A economia ficou mais dinâmica, a balança comercial, essa troca entre países, ficou mais forte e a qualidade de vida disparou. Para você ter uma ideia, em 1980, a renda per capita dos neozelandeses era parecida com a de Portugal e da Turquia. Hoje é mais que o dobro de Portugal e 4 vezes maior do que a Turquia. E o leite representa aí nada menos que 1/4 das exportações de todo o país. Apenas a Fonterra, esse grande sindicato que existe lá, é responsável por 95% das exportações de lácteos da Nova Zelândia, movimentando mais de 20 bilhões de dólares neozelandeses por ano. Ou seja, essa empresa ela processa cerca de 22 bilhões de litros de leite todo ano. E a empresa também investiu em ciência, são mais de 350 cientistas e engenheiros trabalhando em soluções como proteínas lácteas especializadas ali, fórmulas infantis de leite e ingredientes funcionais para alimentação tanto humana quanto também animal. Mas nada disso foi sorte. Foi resultado de uma estratégia bem afinada que combinou o manejo eficiente das pastagens, genética voltada para a qualidade do leite, uma sintonia também entre oferta e demanda e principalmente um modelo cooperativo que empodera o produtor, que organiza a vida do produtor de verdade. Um dos grandes segredos da Nova Zelândia é a produção sazonal. Por lá, 95% dos fazendeiros sincronizam o parto das vacas para a primavera, quando as pastagens estão mais nutritivas e abundantes. E qual que é o resultado disso? As vacas passam até 280 dias por ano pastando ao ar livre, quase sem precisar de ração industrial. Esse sistema reduz drasticamente os custos e coloca o país entre os mais competitivos do mundo por litro de leite. Os custos operacionais variam entre 0,25 e 0,35 centavos de dólar por cada litro de leite, menos da metade da média do mundo. Isso só é possível graças à alta eficiência alimentar das vacas Jersey e Kiwi Cross, que dominam ali os plantéis neozelandeses. Essas duas vacas são selecionadas não só pelo volume de leite, mas principalmente pela eficiência de conversão da matéria seca em sólidos lácteos, o verdadeiro valor ali exportável. E outro diferencial é o foco na qualidade. Enquanto no Brasil, a média de sólidos de leite, que são aquelas gorduras e proteínas, é de 6,6%, na Nova Zelândia chega a 8,4%, o que agrega ainda mais valor no mercado internacional. E no mercado internacional de leite, o pagamento por sólidos é uma realidade. O leite com 8,4% de sólido rende muito mais queijo, mais manteiga, mais produto seco, o que reduz o custo logístico e aumenta aí a margem na exportação. Então essa porcentagem a mais de sólidos no leite que a Nova Zelândia consegue faz com que o valor do leite da Nova Zelândia seja muito mais caro. E lá o produtor não é apenas fornecedor, ele é dono da indústria. Como assim? Cada um dos 10.500 cooperados da Fonterra possui cotas proporcionais ao volume de leite que entrega. Ou seja, todos os produtores são sócios da cooperativa, dividindo riscos e dividindo lucros. Um produtor típico tem cerca de 390 vacas e mais de R$ 1 milhão em cotas. E para dar espaço aos mais jovens, existe o chamado Share Milking, 50-50. O jovem entra com vacas e trabalho, enquanto o mais experiente oferece a terra e as cotas. E aí eles dividem 50-50, 50-50, os lucros pela metade. Segundo o Daryl NZ, 35% dos jovens que entram no setor usam esse modelo Share Milking, como porta de entrada para adquirir sua própria terra no futuro. É um sistema meritocrático e bem funcional. Além disso, a governança da cooperativa é baseada em voto proporcional à entrega de leite, ou seja, quanto mais leite eu entrego, mais eu tenho poder de voto, mas com limites máximos para também evitar essa concentração de poder. Isso garante uma democracia na empresa e engajamento real de todos os produtores. Esse modelo é muito bom, ele renova, torna o setor inclusivo e ainda garante a competitividade geral. Isso é bom para quem acha que só com a ajuda do governo do Estado é possível ser competitivo. A Nova Zelândia prova exatamente o contrário. Desde 1984, o setor opera sem subsídios diretos, o preço do leite é definido pelo mercado internacional e as cooperativas negociam contratos futuros na bolsa. Quando o mercado está em alta, todos ganham. Quando está em baixa, todos se ajustam ali para lidar com isso. Essa transparência fortalece a confiança de toda a cadeia. Mesmo com uma leve queda no número total de vacas nos últimos anos, a produtividade bateu recordes. Em 2024, foram 1,92 bilhão de quilos sólidos de lácteo, alta de 2,1% em relação ao último ano. Cada vaca hoje produz em média 397 quilos de sólidos por ano e a produção por hectare já ultrapassa o 1,137 quilos. Tudo isso
fruto de genética, manejo e eficiência. Enquanto países importadores subsidiam seus produtores com bilhões, como ocorre na União Europeia e nos Estados Unidos, a Nova Zelândia ela veio ao contrário, ela se mantém competitiva sem transferência direta do Estado para a economia. E essa decisão criou uma estrutura econômica mais resiliente e menos dependente de ciclos políticos. E mais, o modelo neozelandês reduz distorções nos preços internos, permitindo assim que o consumidor pague valores mais próximos dos preços internacionais, o que melhora a alocação de recursos em toda a economia. Nos últimos anos, a Nova Zelândia também se tornou referência em sustentabilidade. O país ele investiu pesado na redução de emissões de metano das vacas e no manejo responsável da água e na conservação do solo. Mais de 30% do território é formado de parques nacionais e também reservas naturais, mostrando que a agricultura e o meio ambiente com certeza podem andar juntos. A agricultura neozelandesa responde por cerca de 48% das emissões de gases de efeito estufa do país, sendo o metano entérico o maior contribuinte. E para mitigar tudo isso, o governo apoia pesquisas em aditivos alimentares, como o 3-NOP, que reduz emissões sem afetar a produtividade. Além disso, práticas como cercamento de nascentes, plantio de faixas de proteção, ripária e controle de influentes são obrigatórios em propriedades que produzem leite. A Fonterra, que é a cooperativa, também exige que os produtores cumpram planos de gestão ambiental individuais, auditados regularmente como condição para continuar dentro da cooperativa. E agora vem a parte mais curiosa do início do vídeo, né? Porque mesmo sem fabricar nenhum carro, a Nova Zelândia é o quarto país mais motorizado do planeta, com 8, superando então a Itália, a Alemanha e outros grandes aí da indústria automobilística. Mas como isso é possível? Se ela não produz, é uma ilha que não produz carro. É simples, porque eles exportam leite de alto valor para a China, Coreia do Sul e Japão, e em troca importam carros da Chery, da Hyundai e da Toyota. Esse é o princípio da vantagem comparativa. Cada país faz aquilo que é o seu melhor e usa o comércio para suprir o resto. Então imagina que se a Nova Zelândia tentasse fabricar os seus próprios carros, desperdiçaria recursos e prejudicaria ali justamente o que ela mais tem de valioso, que é o agro, é o leite. Em 2023, a Nova Zelândia exportou 12,4 bilhões de dólares em produtos lácteos e importou 5,2 bilhões de dólares em veículos. Então esse superávit, essa diferença, vem justamente do setor primário, que financia bens de capital com maior valor agregado. A Nova Zelândia prova que até um país pequeno pode ser gigante quando aposta nas suas próprias forças, coopera e confia no mercado, investindo no que sabe fazer de melhor e deixando o resto para o comércio mundial. A ilha se tornou líder mundial em laticínios, referência em sustentabilidade, uma das populações mais felizes e também motorizadas do planeta. Tudo isso sem abrir mão da natureza e também da cultura. Então a Nova Zelândia prova que a produtividade, a responsabilidade ambiental, ela pode andar lado a lado. E também que a eficiência técnica e a inclusão de jovens pode e deve fortalecer o campo. E aqui fica a minha provocação e eu quero vocês nos comentários. Se uma ilha tão pequena, com 4,5 milhões, lá no Pacífico, conseguiu se tornar essa gigante no leite, o que o Brasil, um país com proporções continentais, com tanta terra, com 80% da energia vindo de matrizes renováveis, com toda essa riqueza natural, o que a gente pode fazer se a gente acertar nosso caráter político, acertar o nosso caráter tecnológico e se a gente organizar o nosso agro para o bem do país também. Se a gente parar de ter o Estado pressionando a gente o tempo todo e deixar a nossa produção, a nossa economia, a nossa agroindústria começar a florir aqui. O que a gente pode virar? O que o Brasil pode se tornar? Imaginem comigo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscrevam aqui no canal. Quando você se inscreve aqui no canal, você tem acesso a mais vídeos. Aqui a gente tem podcast, a gente tem vários outros vídeos e deixa o curtir. Quando você curte aqui, eu entendo que esse vídeo da Nova Zelândia foi legal e eu trago outros vídeos parecidos com ele. Um abraço e até o próximo vídeo.